Seja bem-vindo ao Momentos Psi. Eu sou Alisson Lima e hoje nós vamos falar sobre o transtorno de pânico. Aliás, você sabe o que é o transtorno de pânico? Sabe quais são os sintomas e como ele te afeta? Quais cuidados uma pessoa com esse transtorno precisa ter? Qual é o tratamento? Se esse assunto te interessa, assista esse vídeo até o fim, clica no curtir, se inscreve no canal, comenta e compartilha esse vídeo. Para explicar o transtorno de pânico, primeiro preciso explicar o que é um ataque de pânico, que basicamente é um surto abrupto de medo ou desconforto intenso que alcança o seu pico em minutos. Então você está super bem e de repente vem a crise, vem o surto, vem o ataque e aí você se desestabiliza em pouquíssimo tempo. O ataque de pânico ele pode ser inesperado ou ele pode ser esperado. Inesperado porque se refere a um ataque para o qual não existe um indício ou um desencadeante óbvio no momento da ocorrência. O ataque, ele parece vir do nada, como quando a pessoa está relaxando ou está dormindo e de repente acorda com aquele susto. Nesse caso, dormindo, o ataque de pânico se chama pânico noturno. Ele também pode ser recorrente, que significa literalmente o que a palavra diz, mais de um ataque de pânico inesperado. Por outro lado, os ataques de pânicos esperados são um ataque para os quais existe um indício ou desencadeante óbvio, ou seja, a pessoa ela sabe que aquela situação vai gerar uma situação de pânico nela. Então, são ataques de pânicos esperados. Aproximadamente metade dos indivíduos, das pessoas com transtorno de pânico, apresentam ataques de pânicos esperados e inesperados. A frequência e a gravidade dos ataques de pânico variam de forma considerável. Em termos de frequência, pode haver ataques moderadamente frequentes, por exemplo, um por semana durante meses, ou pequenos surtos de ataques mais frequentes, todo dia, por exemplo. Esses surtos, eles podem demorar semanas ou meses para acontecer. Ou também pode existir ataques menos frequentes, 1, 2, só que durante muitos anos. Agora, em termos de gravidade, os indivíduos com transtorno de pânico podem ter ataques com sintomas completos, que são 4 ou mais sintomas, ou com sintomas limitados, que são menos de 4 sintomas. E o número e o tipo de sintoma do ataque de pânico, ele frequentemente é diferente de um ataque para o outro. Às vezes você tem um grupo de sintomas, outras vezes você tem outro grupo de sintomas. Mas é necessário que exista mais de um ataque de pânico completo, ou seja, com todos os sintomas, e que ele seja inesperado para que você tenha o diagnóstico de transtorno de pânico, entendeu? É claro! Então, o transtorno de pânico é um grupo de ataques de pânico. Mas afinal, quais são esses sintomas? Vamos lá. Existem 4 sintomas principais. O primeiro sintoma são ataques de pânico recorrentes e inesperados e durante o qual ocorrem 4 ou mais dos seguintes sintomas que eu vou falar aqui, tá bom? Então veja se você se reconhece. Primeiro, você tem a sensação de palpitações, coração acelerado, taquicardia, sudorese, tremores no corpo, sensação de falta de ar, dor ou desconforto torácico, náusea ou desconforto abdominal, sensação de tontura, instabilidade, vertigem ou desmaio, calafrios ou ondas de calor, parestesia, que é uma sensação que o corpo está anestesiado ou uma sensação de formigamento. Desrealização também é uma outra característica, que é uma sensação de irrealidade, ou despersonalização, que é uma sensação de estar distante do seu próprio corpo, de si mesmo, como se você não tivesse controle no seu próprio corpo. O outro sintoma é medo de perder o controle ou enlouquecer por causa do ataque de pânico. E, por fim, medo de morrer. Então, se você tem 4 dessas características todas que eu falei, você já se enquadra no primeiro critério para o transtorno de pânico. O segundo critério é que pelo menos um dos ataques ele foi seguido de um mês ou mais de uma ou ambas das seguintes características que eu vou falar agora. Primeiro, apreensão ou preocupação persistente acerca do ataque de pânico adicionais, o medo de ter outros ataques ou sobre suas consequências, perder o controle,
ele ter um ataque cardíaco, enlouquecer, ou então uma mudança desadaptativa significativa no comportamento relacionado aos ataques. Comportamentos que têm como finalidade evitar de ter ataque de pânico, como se esquivar de exercícios ou situações desconhecidas, justamente para não fazer algo que possa fazer você vir a sofrer um ataque de pânico. O terceiro critério é a perturbação não ser consequências dos efeitos psicológicos de uma substância. Por exemplo, você está sentindo tudo isso por causa do uso abusivo de drogas. Uma droga altamente sintética e pura, hein? Pura. Tô chapado até agora com essa porcaria. Ou por causa de algum medicamento que desencadeou em você esses sintomas. Ou de uma outra condição médica. É muito comum pessoas com hipertireoidismo apresentarem esses sinais. Então você tem que saber diferenciar. Se você não está dentro desse quadro, então você atende o terceiro critério. O quarto critério é que esses sinais desse transtorno não é melhor explicado por outros tipos de transtornos de ansiedade, como, por exemplo, uma ansiedade social, por exemplo, um tipo de fobia específico, como na fobia específica mesmo, no transtorno de fobia específico, ou em resposta a obsessões, como no transtorno obsessivo-compulsivo, ou em respostas, por exemplo, à evocação de eventos traumáticos, como é muito comum no transtorno de estresse pós-traumático. As pessoas com sinais de transtorno de pânico, elas costumam se esquivar de esforço físico, elas fazem uma reorganização da vida diária para garantir que haja uma ajuda disponível no caso dela ter um ataque, ela restringe as atividades diárias que ela costumava fazer, como sair de casa, usar transporte público ou simplesmente fazer compras, porque isso pode desencadear o transtorno nela, então ela prefere evitar essa situação. O desenvolvimento do transtorno de pânico geralmente é complicado por uma variedade de outros transtornos, do grupo de ansiedade, do grupo de transtornos depressivos e transtornos por uso de substâncias. Hoje, observa-se que muitas pessoas mais velhas, elas tendem a atribuir os seus ataques de pânico a certas situações estressantes, como um procedimento médico ou um evento recente em sua vida que causou estresse. Essas pessoas, elas costumam apresentar explicações para o ataque de pânico, mesmo que ele tenha sido inesperado. Lembra que eu falei que ela vem de repente e você não está esperando por aquela crise? E isso é perigoso. Quando você justifica, isso exclui o diagnóstico de transtorno de pânico. E muitas vezes você é diagnosticado de forma errada porque você não está associando corretamente ao transtorno. Alguns estudos apontam que abuso na infância é um fator muito forte de risco para desenvolver o transtorno de pânico. Outra coisa também, fumar. Fumar é um risco para o ataque de pânico e para o transtorno, consequentemente. A maioria das pessoas costumam identificar quais foram os fatores que gerou o primeiro ataque de pânico, mesmo se esses fatores ocorreram meses antes do ataque em si. De modo geral, o transtorno de pânico ele está associado a níveis altos de incapacidade social, profissional e físico por conta do próprio efeito que o transtorno causa de tirar você desse cenário. Pessoas com ataque de pânico costumam ter mais custo econômico consideráveis por causa das questões de ansiedade, acaba gastando mais, ou até mesmo dentro de todos os transtornos de ansiedade, as pessoas com transtorno de pânico costumam ir mais em consultas médicas por causa da sensação de ataque cardíaco, por exemplo, aí ele fica preocupado e procura ajuda, e com isso gera uma certa ausência frequente no trabalho, que pode levar ao desemprego, e isso é um problema. Então, ataques de pânico e diagnóstico de transtorno de pânico estão muito relacionados a uma taxa mais elevada de tentativas de suicídio e ideação suicida, que é o desejo de se matar. Então é um transtorno muito sério, pessoal. Se você se identifica com esses sinais que eu apresentei aqui nesse vídeo, não hesite em procurar a ajuda de um profissional, porque apesar de ser um transtorno muito complexo de lidar, existe um caminho para um tratamento, certo? Se você tem alguma dúvida sobre o transtorno de pânico, coloca aqui nos comentários que eu te respondo e compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos. Curte mais uma vez o vídeo se você ainda não curtiu, se inscreve no canal e nos vemos no próximo vídeo, ok? Até a próxima!